Olá, boa noite, boa noite. Boa noite, Janine, Raquelzinha, Adri, Márcia. Pessoal do Jantar do Bem, boa noite, boa noite. Kelly, boa noite. Adri, Raquel, Andréia Magalhães, boa noite. Oi, Nath Augusta, boa noite, querida. Sejam todos bem-vindos, sejam todas bem-vindas. Boa noite, Leile. E Meneghel, Cláudia. Oi, Ana Lúcia. Saudade do seu mousse, querida. Aninha, boa noite, querida. Ediva, boa noite. Sim, ótima noite. Simone, bem-vinda. Val, boa noite, querida. Nath, Doll. Como vai, querida? Boa noite. Pat, Lu. E eu vou espirrar agora, nesse instante. Eu vou espirrar, ou não. Mas eu já voltei. Nayara, boa noite, Nay, como vai? Meu irmão Lauro, boa noite. Sabrina, você está aqui? Vivi, boa noite. Camila. Rafaela, boa noite, Rafaela. Alexandre. Todos sejam muito bem-vindos. Todos sejam muito bem-vindas. Dani, Márcia, oi, querida. Jana, oi, tudo bem, Jana? Rita. Aguardando mais alguns instantes. Hoje eu acabou que eu adentrei um minuto depois. Eu sempre entro às 19h59. E hoje, por questões técnicas, acabamos entrando aqui somente às 20 horas. E o que é bom também, não tem problema, não é? Rafaele, boa noite. Camille, salve. Salve, Ângela. Ângela de Brasília. Ângela de Brasília. Vamos então, nesse momento, queridos, vamos fazer a nossa prece. Salve, Jorge. Boa noite, meu irmão. Vamos fazer a nossa prece para podermos dar início aos nossos trabalhos. Mestre Jesus, mais uma quinta-feira, Senhor, e novamente aqui nos encontramos com o propósito de nos esclarecermos, nos fortalecermos, para promovermos em nós a nossa reforma íntima e assim nos tornarmos pessoas melhores. Auxilia-nos, Mestre, para que nosso estudo de hoje tenhamos ouvidos de ouvir, olhos de ver, mente para refletir e, acima de tudo, Senhor, coração de sentir. Que possamos estar abertos a todos os ensinamentos que temos aqui para aprender, de acordo com a Tua moral, Senhor Jesus, e de acordo com os ensinos de nosso irmão Hamed. Agradecidos pela equipe espiritual coordenadora destes trabalhos, nós então iniciamos mais uma vez o nosso estudo da noite de hoje, rendendo graças a Deus e graças a Ti, Senhor. Que assim seja. Que assim seja. Queridos, boa noite a todos. Eu gostaria que, por favor, alguém somente me dissesse se o volume está bom, porque eu não sei se o volume está bom. Boa noite, Camila. O volume está bom ou está baixo? Eu não sei. Oi, Ana Verônica. Boa noite, querida. Valesca dizendo que está ótimo. Ana Maria está ótimo. Malu bom. Valesca sim. Fabiane, ótimo, ótimo. Que bom, que bom. Nath Dó, eu vou te chamar desse jeito, viu? Nath, pronto. Que bom, gratidão, Raquel. Henrique, nosso irmão. Onde está você, querido? Você está aqui? Ana Cecília, boa noite. Pessoal de Cuiabá. Henrique, você está por aqui, querido?
Maria Cida, todos estão dizendo que o som está bom. Então verifique no seu celular se não é o seu celular que o som está mais baixo, ok? Por favor. Henrique está por aqui. O Henrique, inclusive, ele me mandou uma mensagem pelo WhatsApp, mas. Oi, Rafaela querida. Boa noite. Dê notícias, tá bem? Dê notícias. Já respondo, Camila. O Henrique me mandou uma mensagem, mas ele só queria falar comigo e acabou que eu não falei com ele, não consegui. Ficou um pouco corrido agora à noite as coisas, mas eu espero que ele esteja aqui. Boa noite, Neuraci. Márcia de Weston, Flórida. Salve, Henrique! Bahia na área. Meu amigo Henrique. Pronto. Fazer. Vai dar certo. Tem dado certo, começou a dar certo toda semana. Henrique, já te mandei o Moema, São Paulo. Boa noite! Bom dia, Salve, querido. querido. Salve, Boa noite, salve. meu irmão. Tudo bem? Tudo ótimo, graças a Deus, meu irmão. E você, tranquilo? Graças a Deus. Graças a Deus. Mais uma vez, obrigado pelo espaço, pela oportunidade. E eu trago notícias maravilhosas. Toda semana, né? A gente tem mais notícias boas, né, querido? É, sem Então, dúvida. então eu vou fazer o anúncio aqui. É a primeira vez que eu faço o anúncio assim, verbal direto. Hoje, agora no fim de tarde, Hoje chegaram mais duas novas acolhidas. Chegou uma moça jovem no horário do almoço e agora, no começo da noite, chegou uma mãezinha com um nenê de 8 meses. Meu Deus. Primeiro bebezinho que a gente acolhe na Casa Maria de Magdala. Há 12 Puxa. anos trabalhando com dependência química, restaurando vidas, cuidando de famílias. Pela primeira vez, eu vou poder cuidar diretamente de uma família, uma mãe de um filho, né? Já resgatamos muitos pais de família, muitos filhos, e agora a gente vai estar diretamente com o bebê. Montamos o quarto, já está com um bercinho que a gente ganhou de doação. A mãe está super feliz, falou que estava se sentindo bem protegida, bem amparada, que não aguenta mais sofrer, que não aguenta mais ficar preocupada se o filho dela vai sobreviver a todo o sofrimento que, infelizmente, ela vem sofrendo, né? É importante, Jack, nesse inteirinho, a gente compreender que a dependência química ela tem um viés muito cruel na culpa. O dependente ele se sente muito culpado e essa culpa só serve para ele buscar uma nova dose, se anestesiar mais. Quando a gente traz a compreensão de que ela não tem culpa, que é uma doença e não um problema moral e que precisa tirar os vícios e colocar as virtudes no lugar, começa a fase de alívio, a fase de entendimento, de compreensão. Então imagina para uma mãe que abandona o bebê em casa ou abandona o filho para ir usar droga, ou leva o próprio filho para a droga, né? Então, assim, hoje isso não vai acontecer, meu amigo. Graças a Deus. Graças Que ao bom. bom Deus, às equipes espirituais que trabalham conosco, o empenho da equipe da Maria de Magdala, as doações das pessoas que vêm contribuindo com o nosso projeto, com toda essa egrégora maravilhosa que se formou sobre esse novo projeto da Salve Assim. Queridos que estão nos assistindo, que não conhecem ainda, vou falar rapidamente para vocês, para a gente poder estar com o Jack aí ao longo dessa live. A Salve Assim é uma entidade filantrópica de assistência e cuidados de pessoas com dependência química. Nós trabalhamos através de um modelo que é considerado como essencial à sociedade brasileira, que é a comunidade terapêutica. O próprio nome já diz, comum unidade, o que é para um é para todos. É um sistema onde todo mundo coabita com todo mundo trabalha, faz a comida, limpa a casa, estuda, faz terapia em grupo, individual, com conselheiros em dependência química. Esse profissional, Jack, é como eu, uma pessoa que passou pelo sofrimento,
sabe como virar a página, sabe como se manter em reabilitação a longo prazo e que assim consegue, através da identificação entre os pares, transmitir a vivência da sobriedade, de como ficar limpo. Então, nós costumamos ser um bom exemplo, o que nos faz ainda sermos mais rigorosos com a nossa conduta, né? Com a nossa reforma íntima, né? Na busca dessa evolução moral, para que a gente possa, ao tocar outra vida, sermos realmente um porto seguro para essa transformação. Né? A comunidade terapêutica salvou a minha vida. Eu tive 3 internações psiquiátricas terríveis, com submissão por medicação, por ficar trancado, amarrado. E quando eu fui para uma comunidade terapêutica, falaram para mim assim: Jack, aqui a sua crítica tem espaço. Aqui, o que você quiser nos dizer, nós iremos conversar e debater democraticamente para o seu entendimento. Porque aqui a gente começa pelo livre-arbítrio. Não tem amarras, não tem correntes, não tem portas fechadas, mas existe um cronograma de atividades diário, existe um mínimo de disciplina para poder conviver com as pessoas, né? Existem regras, mas elas todas são ditadas pela própria regulamentação da vigilância sanitária. A gente trabalha muito dentro da regra, da lei. Os nossos acolhidos são acompanhados por psiquiatra, por psicólogos, da própria rede pública de saúde, quando não vem algum voluntário. Então, se tiver algum médico, algum psiquiatra ou até um pediatra que queira se voluntariar também, a gente já tem quem nos ajuda com isso, mas nunca é pouco. Toda ajuda é sempre necessária. Mas a gente tem, né, querido? A gente tem uma responsabilidade muito grande porque a gente assina a carteira dos profissionais que trabalham dentro do regime CLT. Eles trabalham durante o período semanal, né? Nós temos a Luana, que você conhece, né, Jack? É a nossa assistente social, né? Que é frequentadora da Casa Espírita. Nós temos o Alan, que é um resgatado, que é monitor, que já está há quase 2 anos limpo, fez tratamento na masculina. O Marcão também, que já está 2 anos e meio limpo. O Marcão foi resgatado da Cracolândia, né? Que é o cozinheiro-chefe, que cozinha de mão cheia no fogãozinho a lenha para as meninas. A gente tem a Sarinha. A Sarinha tem uma história muito bonita, Jack. Ela, na época, o companheiro dela foi para a masculina e ela acabou indo para uma feminina que eu recomendei. E hoje, nos nossos 2 projetos, tanto o masculino como o feminino, nós temos 3 famílias dividindo as 2 instituições. A primeira acolhida nossa, o irmão dela está na masculina. Outra acolhida nossa, o marido está na masculina e ela veio para a feminina. E, por enquanto, o Conselho Tutelar está com os filhos deles. E o nosso projeto maior é restaurar eles, reabilitá-los para que eles possam voltar a ser uma família completa, abstêmica de substâncias e serena para poder educar essas crianças. Né? Essa é a finalidade maior nossa. E a gente tem mais uma senhora, essa história é muito bonita, Jack. Ela estava sentindo o risco iminente de desencarne, correu numa igreja católica em Ceilândia. Eu não sei como eles conseguiram meu telefone, mas me ligaram. Uma outra voluntária que é trabalhadora de casa espírita, que falou que o que tiver para me fazer, me liga, Henrique. Eu liguei para ela no sábado de manhã e falei: você pediu, Cida? Então vai buscar essa moça lá na paróquia Nossa Senhora da Glória, em Ceilândia, e traz ela para a Casa Maria de Magdala. Ela foi acolhida, ela veio num processo muito pesado, muito difícil. A gente está, assim, batalhando, mas ao mesmo tempo que ela está passando por um processo de abstinência complicado, ela tem muita vontade. A boa vontade que ela tem de se recuperar, essa coisa da carga do sofrimento dela é muito forte. Então, o que acontece? Ela falou que não queria apenas ela ficar limpa. Ela falou que o marido dela também tem problema. Me botou em contato com ele, a gente foi trabalhando essa coisa de criar o vínculo, de fazer com que ele confie, primeiro que a gente vai cuidar bem da esposa. Aí ele entendeu que a gente tem como cuidar bem dele. Aí ele foi, semana passada, na sexta-feira, para a masculina. Só que eu pedi, quando o carro da ONG fosse buscá-lo, que passasse na feminina para ele dar um abraço nela. E eles me pediram se a gente podia adotar a cachorrinha deles.
Ai, que bonitinho. Então tá ela com a cachorrinha na feminina e ele na masculina. Então, assim, a gente tá assim, tão feliz, Jack, mas a gente passa muita dificuldade para manter o serviço, né? Nós estamos com várias pessoas fizeram doações assim espontâneas de valores indeterminados dentro dessa campanha que a gente está fazendo de 150 pessoas para doarem pelo menos R$ 100 por mês nos próximos 10 meses, que é o tempo que a gente acredita que até lá a gente vai conseguir estabelecer um convênio público ou privado. Pelo menos o público, a gente está muito confiante porque nós entendemos da matéria, né? Nós entendemos da burocracia e de como preparar a documentação e comprovar que o serviço é de qualidade. Mas até lá, a gente precisa viver de doações. Então, assim, a gente já está com R$ 17.000 na conta, tá, Jack? A gente gastou cerca de 2.500, então foram quase 20 mil. Tá? Transparência, quem quiser pode me mandar um oi no WhatsApp, eu passo todo o extrato bancário, faço questão de mostrar a lisura em tudo, né? E o que que acontece? A gente estava verificando, nós temos 42 pessoas que se programaram em fazer depósito. Aí varia, 50, R$ 100, tem uma que fez 300, vai fazer pelos próximos 10 meses, mas enfim, a gente entende que a gente está com apenas um terço do que a gente precisa para os próximos 10 meses. Então, a gente vem pedir encarecidamente, quem puder doar, participar da campanha, segue a Salve Assim no Instagram, em outras redes sociais, pode se comunicar comigo, eu sou Rapidex no WhatsApp, eu não fico jogando um monte de informação, assim, a gente respeita muito essa questão para não se tornar um poluente, né? Um obsessor vivo, digamos. Então, assim, com muito carinho, gente, com muito amor, quem está assistindo aí, se puder contribuir, eu tenho certeza, a gente nunca faz por retorno, né? A caridade tem essa coisa, mas eu tenho certeza que vocês vão sentir o que eu sinto hoje. Esse amor todo que nos envolve, esse carinho todo da espiritualidade superior sobre nós. Jack, meu irmão, obrigado, viu? Te espero. Deus abençoe grandemente, do fundo do coração. Linda camisa. A sua de Magdala já está pronta. Eu estou precisando levar para você. Quando puder, me avisa o horário que eu sei teu endereço. Tá Tá bom? bom, querido. Um Tá grande bom, querido. abraço, pessoal. Boa live. Gratidão, Que Deus querido. Boa abençoe. noite. Amém. 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 A paz. Queridos, a partir desse momento nós estaremos retirando os comentários para voltarmos então com os comentários abertos a partir do segundo momento da nossa live, ok? ONG Salve-se, siga. Eu vi que eu não lembro qual é o nome da pessoa que perguntou onde fica. A ONG Salve-se aqui em Brasília, ok? Salve-se, as duas casas, masculina e feminina, ficam aqui em Brasília. Porque eu vi até que a Ângela botou. Fica na cidade ocidental. Não, mas tem gente do mundo inteiro. Então, se a gente botar cidade ocidental, a pessoa vai falar. E isso fica onde mesmo? Onde é? Ok? Queridos, vamos a alguns avisos de sempre? Hoje, peraí, deixa eu ver aqui. Eu nunca sei os avisos. Então, não me perguntem, não façam perguntas difíceis. Sim. Hoje saiu, eu boto o cronômetro, mas eu desligo. Como é que pode isso? Pronto. Hoje saiu, foi ao ar, se eu não me engano. Não, se eu não me engano, não. Foi ao ar hoje o vídeo sobre os Irmãos de Jesus que eu havia feito semana passada para o canal do Eduardo Sabag, que é o Espiritismo Raiz, se eu não me engano. Então, hoje foi ao ar. Eu não sei se foi hoje, mas está já no ar. E devo postar aqui, talvez, no nosso canal do Instagram, provavelmente no sábado à noite, essa palestra. Mas para quem quiser, vá lá no meu canal do YouTube, Jack Darsa. Uma das playlists é Jack Darsa Cristianismo. Então, toda a palestra sobre cristianismo que eu tenho feito esse ano está nessa playlist, ok? Então, o último vídeo, exatamente semana passada falamos sobre o corpo de Jesus, já falamos sobre Maria de Magdala, sobre Judas, sobre Pedro, Paulo, Sermão do Monte, e então, essa semana está sendo sobre os irmãos de Jesus. Mas Jesus tinha irmãos? Oi? Assiste lá para saber, tá bom? Segunda-feira, provavelmente não, já é certo, eu que não postei aqui porque foi meio corrido agora à noite. Segunda-feira teremos uma live sobre autoestima,
Se lembra que eu falei outro dia que eu ia falar sobre autoestima? Será segunda-feira, a parábola do semeador, e exatamente isso. Está iniciando aqui com a parábola do semeador. Então ele está fazendo uma menção à parábola do semeador e Hamed comenta: na vida não existe antecipação nem adiamento, somente o tempo propício de cada um. Na vida não existe antecipação nem adiamento, somente o tempo propício de cada um. Nos lembrou o livro de Eclesiastes, capítulo 3, versículo 1. Há um momento para tudo e há um tempo para todo propósito debaixo do céu. Cada um está no seu movimento, cada um está no seu momento evolutivo espiritual. Mais abaixo, Hamed continua. Devendo cada indivíduo absorver a sementeira de conformidade com suas. Peraí. Isso. Devendo cada indivíduo absorver a sementeira de conformidade com suas possibilidades e habilidades existenciais. Então vejam aqui uma questão muito simples. Cada indivíduo absorve a sementeira, ou seja, o que é lançado, de acordo com as suas possibilidades e habilidades existenciais. É sobre isso a nossa live de hoje. É algo que a gente fala muito, mas eu sei, eu entendo o quanto é difícil de vivenciar. O quê? É o compreender que o meu próximo está num momento evolutivo que pode ser que não seja o meu, que esteja muito aquém do meu nível evolutivo, e isto me incomoda. Este capítulo é exatamente sobre isso. A natureza nos presenteia com uma diversidade incontável de flores que nos encantam e nos fascinam. Não as depreciaríamos por acharmos que elas já deveriam ter desabrochado vários botões dentro de um prazo determinado por nós, ou as repreenderíamos por suas tonalidades não serem todas iguais, conforme nossa maneira de ver. Nem poderíamos sequer compará-las com outras flores de diferentes jardins, por estarem ou não mais viçosas. Deixemos que elas possam germinar, crescer e florir, conforme a sua natureza e com seu próprio ritmo espontâneo. Isto será sempre mais óbvio. É exatamente isso, não é? É exatamente isso. Não tem como eu exigir do outro algo que ele não é capaz de me dar. Então aqui ele está utilizando essa metáfora da planta, da flor. Se uma flor é abóbora e a outra é roxa, não tem como você pedir para a flor roxa se transformar na flor abóbora, porque ela é uma flor roxa. Se ela ainda não desabrochou, é porque vai chegar o tempo dela. Não adianta você falar, você não vai desabrochar? E se ela te responder, vai falar assim: qual a parte que você não entendeu que eu ainda não estou no meu momento certo? É isso, queridos. Às vezes nós convivemos com pessoas que são difíceis, muito difíceis, seja no âmbito familiar, social, de trabalho, mas o que eu preciso enxergar ali é um irmão em evolução. Houve uma época que essas pessoas me incomodavam muito. Hoje eu olho e eu tenho compaixão, porque eu começo a olhar para as pessoas e falo assim: nossa, quanto que essa pessoa ainda vai ter de caminhar? Quanto que ela ainda vai ter de crescer? Quanto ela vai ter de evoluir? E adivinha só quem tem esse pensamento em relação a mim? Lá vai o Jack se expor, né? Quem tem esse pensamento em relação a mim? Quem falou? Seu mentor Jack acertou. O meu mentor chega para mim e às vezes eu tenho pena do meu mentor, porque ele fala assim: nossa, mas o Jack ele não tem jeito mesmo, né? Eu acho que ele pensa assim: eu acho que eu vou passar esse cargo para outra pessoa, porque esse cara é muito difícil. Sou eu, né? Então todos nós somos. A visão, às vezes, que nós temos dessas pessoas em momentos menos evolutivos espiritualmente falando do que nós, é exatamente a visão que os nossos mentores têm para conosco. Não dessa forma, claro que não. Eles não possuem as emoções humanas normais como nós as possuímos. Eles têm o comportamento e o olhar de um irmão mais velho. Mas sem dúvida que, agora falando de uma maneira mais séria, o meu mentor ele deve olhar para mim e falar assim: puxa vida, né? Quanto que o Jack ainda tem para caminhar? E é isso, né? Todos nós temos muito a caminhar. Parece racional que ofereçamos a quem amamos o mesmo consentimento. Parece racional que ofereçamos a quem amamos o mesmo consentimento. Ou seja, assim como eu permito
Nós estamos agora. A gente está no inverno, eu nem sei que. A gente está no inverno. Então, primavera, verão, outono, inverno. Estamos no inverno. Daqui a pouco. É isso, gente? Primavera, verão. Daqui a pouco vem a primavera novamente. Depois verão. Depois outono. Depois inverno. Cada estação tem o seu tempo propício. Cada estação tem suas características próprias. Nós, seres humanos, também somos assim. Então, se eu não consigo. E eu escrevi um texto, eu não vou me lembrar qual, não me pergunte, mas bem lá no início do Instagram, ah, provavelmente em janeiro, eu não sei, eu escrevi um texto que eu falava exatamente isso. Se eu exijo de uma criança. Eu acho que o post era um bebezinho, eu acho. Eu acho que o post era uma criança. E eu falava isso. Se você está exigindo de uma criança espiritual algo que ela não tem condições de dar, não é ela que não está sendo coerente, é você. Porque o bebê ele está na posição de bebê. Tipo, qual a parte. Se a pessoa tivesse plena consciência de sua idade espiritual, ela chegaria para mim, para você falar assim: qual a parte que você ainda não viu que eu ainda estou engatinhando na evolução espiritual? E se ela pudesse ter um pouco mais de consciência, ia falar para mim: Jack, é você que não está sendo coerente. Você está exigindo de mim algo que eu não tenho ainda condições de dar. Quem está errado? Eu, no meu movimento ainda de bebê espiritual, ou você que se julga mais à frente e exige de mim que me comporte como você? Vamos raciocinar? Entendeu? Pensou naquele seu parente difícil, que às vezes é o seu próximo mais próximo, que dorme do teu lado na cama, ou teu chefe, um colega de trabalho, um amigo, seja o que for, seja onde for, entenda. Se você está exigindo dele algo que o momento espiritual dele ainda não consegue, é você, somos nós que não estamos sendo coerentes. E aí talvez você diga: não, Jack, mas ele já é espírita, ela já é espírita, trabalha na casa espírita. De novo, trabalhar é com imenso respeito que eu digo isso. Você trabalhar numa casa espírita, para mim, não me diz nada. Você ser um bom palestrante, com muito respeito, para mim não me diz nada. E eu me coloco nessa posição, não me diz nada. Você ter o talento de falar não quer dizer que moralmente você seja evoluído. Entendem a diferença? Não, porque, Jack, como você guarda as coisas, isso não quer dizer absolutamente nada, só quer dizer que eu sou um bestinho que não tem mais o que fazer, fico decorando passagem para, sei lá o que, como é que diz? Eu esqueci a palavra agora, daqui a pouco eu lembro. É bobagem, é bobagem. Ter o talento de falar, você ter a capacidade de estudar e de se comunicar, não quer dizer que você seja evoluído espiritualmente falando, moralmente falando. Esse é o ponto. Não quer dizer que por você. De novo, eu coloco a mim como exemplo, não quer dizer que porque eu dava aula na Comunhão Espírita de Brasília que eu seja evoluído moralmente, que eu dou palestra que eu seja evoluído moralmente. Não quer dizer porque eu trabalho numa reunião mediúnica que eu seja evoluído moralmente. Não quer dizer não. Só quer dizer que eu estou fazendo aquilo. Kardec vai chamar essas pessoas de espíritas imperfeitos. Está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 17, tem 4. E ele fala assim: entre alguém que não é nada e alguém que é um espírito imperfeito, é melhor que seja um espírito imperfeito. Que ele vai falar que essas pessoas são pessoas que não têm ainda a gradação da. Eu esqueci o termo que ele usa. Daqui a pouco. Evolução do senso moral. Evolução do senso moral. Esse é o termo que Kardec utiliza. Então, às vezes a pessoa já está na casa espírita, ela já está entendendo, já está estudando, mas ela está aqui, ela ainda não consegue vivenciar. Então, a gente vai ver que esse tipo de pessoas tem em todos os lugares. E é muito interessante que, às vezes, eu já soube de vários casos que a pessoa se torna espírita, e se torna trabalhador da casa espírita, aí o marido ou a esposa não é, e aí, quando quer criticar, ele fala assim: ué, você não é espírita? Não entendeu, não é nada disso. Então, essas pessoas nós vamos encontrar em todos os lugares. E o que nós fazemos? Precisamos ser coerentes conosco. Então, eu preciso ter olhos de ver naquela criatura ainda é uma criança espiritual. Ainda é um bebê espiritual. Ou, quem sabe, já tá numa infância mais avançada, quem sabe já passou dos 7, 8 anos, já está com 10 anos, quem sabe já seja um adolescente espiritual. Mas se você quiser que esse bebê, essa criança, esse pré-adolescente, esse adolescente espiritual se comporte como um adulto espiritual, não dá. Então você vai se aborrecer, você vai se frustrar, você vai se decepcionar, vai continuar brigando, criticando, julgando o tempo todo. E adivinha só, não vai adiantar nada, porque é o momento
evolutivo, moral, espiritual daquele ser. É sobre isso que Hamed diz. Parece racional que ofereçamos a quem amamos o mesmo consentimento, ou seja, de permitir, assim como a gente permite que cada flor tenha o seu cheiro, a sua cor e desabroche no tempo certo, assim também como os seres humanos. Não nos é permitido violentar sua maneira de entender estas pessoas, comparando com outros ou forçando com nossa impaciência para que cresçam, entre aspas, e evoluam, entre aspas, como nós acharíamos que deveria ser. Quer ver um exemplo muito drástico, muito lamentável que ocorre? Pais que têm 2 filhos e eles comparam um filho com outro. Isso é extremamente lamentável. Aí o pai ou a mãe chega e fala assim: por que você não é igual ao seu irmão? E aí, para essas pessoas que ouviram isso, segunda-feira, nossa live sobre autoestima. Ou vá lá na live da semana passada, da quarta-feira passada, sobre crenças limitantes. Isso é lamentável. Um pai que fala isso, por quê? Bom, primeiro que provavelmente ele não é espírita ou sequer raciocina sobre isso, né? Ou não entende nada de psicologia humana, ou seja lá o que for. Por quê? Como é que você vai comparar? Mas eles são gêmeos univitelinos. Qual a parte que você não entendeu que são espíritos, cada um com a sua idade evolutiva espiritual? Qual a parte que a gente não entende? Vejam como nós somos muitas vezes incoerentes. A gente fica exigindo. A minha garrafa está lá. Eu sempre falo da minha garrafa, né? Que eu tenho uma garrafa azul. Quando eu comprei a garrafa, ela era azul. Não adianta eu querer que ela seja abóbora. Ela é uma garrafa azul. Então não adianta eu falar, por que você não é abóbora? Ela vai falar, qual a parte que eu sou azul que você não entendeu quando você me comprou? E às vezes pais fazem isso com os filhos e é terrível. Porque o filho, a autoestima dele vai lá para baixo, ele começa a não gostar do irmão e ele começa a se sentir cada vez mais inferiorizado, que vai haver reflexos, pode haver reflexos imensos na sua fase adulta, também na adolescência. Então, pode ocorrer de haver uma fuga para as drogas por falta de aceitação, então ele precisa de alguma forma sentir conforto em algo, uma fuga da sua própria realidade. Eu não sou aceito em casa. Eu preciso me aceitar de alguma forma. E aí, por diversas questões, não são somente essas, ele acaba, por exemplo, por suas fragilidades, que muitas vezes são impostas pelos pais. De novo, não é uma regra, é só um exemplo que eu estou dando. Eles acabam fugindo para isso, acabam se distanciando dos pais, acabam andando com mais companhias, porque ali eles são aceitos. Então, estejamos atentos, queridos, com o que a gente anda falando por aí, tá certo? Respeitemos, pois, as possibilidades e as limitações de cada indivíduo. Mais à frente, ele nos diz: portanto, impor às pessoas serem sensíveis ou que progridam, além, olha o que Hamed vai dizer, além de desrespeito à individualidade. Hamed está dizendo, que bom que é Hamed, não sou eu. Ele está dizendo que é um desrespeito à individualidade, é fator perigoso e destrutivo para exterminar qualquer que seja o relacionamento. É perigoso e destrutivo para exterminar qualquer que seja o relacionamento. Porque, veja, filhos não tem como se separar dos pais. Simples assim, são laços consanguíneos. Mas sim pode ocorrer, sabe do quê? Querer sair de casa o mais rápido possível. Aí casa com o primeiro namorado que arranjar, com a primeira namorada que arranjar. Procure estudar o máximo possível para sair de casa, se ver longe, livre. Já vi muitas pessoas falando isso. Eu queria me ver livre dos meus pais. E a gente vai ver pessoas, de novo, não é uma regra, mas pessoas causando extremamente novas. Por quê? Eu queria sair de casa. Peraí, de quem é a culpa? Quem é o responsável por aquela pessoa que está recém saindo da adolescência? Quem está sendo responsável por essa pessoa? Quem foi o responsável por esta pessoa? Esta pessoa era tutelada de quem? Do vizinho? Não, dos pais. Então, e é com imenso respeito que eu digo isso. Os nossos pais, eles se equivocam muito. Muito, muito, muito. Os pais da última geração, da geração anterior a essa, da geração anterior a essa, todos os pais se equivocam muito.
hoje em dia, continuam se equivocando. Por mais estudo que tenha, por mais busca que tenha, por mais Google que tenhamos à nossa disposição, por quê? Porque são seres humanos. Cada pai ele dá o seu melhor. Mas isso não quer dizer que a gente não possa se esforçar, já que eu tenho um espírito que foi colocado sob minha guarda, minha custódia, minha responsabilidade, que eu saiba cumprir o meu papel e que eu seja o adulto da situação, o que muitas vezes não é o que ocorre, né? Muitas vezes os pais são as crianças da situação e os filhos se tornam são os mais maduros. Por quê? Porque espiritualmente, às vezes, você tem um filho que é mais evoluído do que você e ele acaba direcionando a sua existência. Isso ocorre muitas vezes. Então, fator perigoso. Ah, sim, porque eu estou falando. Primeiro eu falei sobre os laços consanguíneos, mas perigoso e destrutivo para exterminar qualquer que seja o relacionamento. Se é um namoro, se é um casamento, chega uma hora e o cara fala: Olha, de boa, deu, tô indo embora, não dou mais conta não. Não aguento mais. Não aguento mais o quê? Você me criticando, você me julgando, você mostrando que eu estou errado, que eu sou o pior dos homens ou a pior das mulheres, que eu não faço nada certo. Cansei. Estou indo na terapia já há algum tempo, aí a minha psicóloga, meu terapeuta, o Jack, sei lá quem, falou que eu tenho que ter autoestima. Eu estou começando a ter autoestima e eu estou me dando conta que você me trata muito mal. Então é o seguinte, deixa eu te falar uma coisa. Ou você muda, ou eu vou embora. E a pessoa fica chocada. Por isso que eu digo, queridos, uma boa conversa é muito importante nos relacionamentos humanos. O problema, sabe o que que é? É que quando é namoro, casamento, noivado, seja lá o que for, as pessoas ficam jogando para debaixo do tapete. Não fala, guarda. Guarda mágoa, guarda rancor, guarda tristeza, guarda as ofensas e vai guardando. Pode adoecer. Pode simplesmente ou não adoecer, mas adentrar no processo terapêutico e falar assim: não, peraí, tem alguma coisa errada nessa relação. Qual a parte que eu não entendi que eu estou sendo maltratado, que eu estou sendo maltratada nessa relação? E aí você chega para o outro e você expõe isso ao outro, e aí vão haver dois caminhos. O outro, a outra, fala assim: nossa, você tem razão, me desculpe. Eu acho que eu também preciso de terapia, eu vou buscar me melhorar. Ou o outro, a outra fala assim: não, eu falo isso porque você realmente você não faz nada certo, você faz tudo errado, você não presta, eu tenho que ficar fazendo tudo. E aí então você fala: então, gratidão por tudo. E a partir se a pessoa tiver essa atitude, você tem caminhos a tomar. E uma delas, sem dúvida alguma, caminho em relação à autoestima, fala assim: então, muito obrigado por tudo, estou indo. Ou, muito obrigado por tudo, você pode sair porque a casa é minha. Não sei. É, de novo, não são regras, mas eu preciso sempre entender. Peraí, eu estou com essa idade, eu devo viver até os 90. Eu quero passar os meus próximos, sei lá, 70, 60, 50, 40, 30, 20 anos que sejam. Ouvindo isso, eu sou obrigado a isso? O quanto que eu me amo para me valorizar, para não aceitar mais isso? Ou seja, uma relação que está desequilibrada. Por que essa pessoa tem isso? Ah, bom, é ela que tem que cuidar. Aí é a vez dela. É a vez dela mostrar o quanto que ela quer manter a relação. E nós já falamos aqui, eu não sei em qual live, mas são os quatro passos. O primeiro passo é da inconsciência. A pessoa não sabe o que ela está fazendo. Ela não sabe que ela está fazendo errado. Segundo passo, ela já está consciente do que ela está fazendo. Terceiro passo, ela está consciente, mas ela tem que se perguntar se ela quer mudar ou não. Quarto passo, se ela quiser mudar, quais são as atitudes que devem haver para que ela mude? Então, se você não fala, às vezes a pessoa ela age assim, ela te maltrata porque ela foi criada desse jeito, para ela isso é o padrão normal. Mas se você não fala, ela não sabe. Ou ela também faz sabendo que ela te fere porque ela quer te ferir, aí tem outras questões envolvidas. Mas você precisa mostrar. Livro de Jó, capítulo 38, versículo 11. Até que vieste, daqui não passarás. Assim como nós impomos limites aos nossos filhos quando eles são crianças, nos relacionamentos também, de vez em quando, é importante impormos limites. Ou seja, falar, olha, não estou gostando. Não foi legal isso que você fez. Mas, de novo, queridos, nós precisamos saber nos comunicar. Não é gritando, não é em pé, não é com posturas agressivas, físicas, não é desse jeito. Não. Você se acalma,
Você se sereniza. Porque quando a gente está com as emoções desequilibradas, desencontradas, está arriscado a gente falar ou fazer coisas que não devemos. E aí, quando você fala algo que você não devia, complicado, porque pode ser que aquilo não tenha mais volta. Quando você faz algo que você não devia, complicado, porque pode ser que aí não tenha mais volta. O que você faz então? Você sereniza as suas emoções, espera a poeira baixar, e aí fala: olha, eu gostaria muito de conversar com você. Eu já falei em outra live, vou repetir. Sentem em uma mesa. Você de um lado da mesa, a pessoa do outro. Ah, é uma mesa grande. Não vai ficar 3 metros de distância da pessoa. Você de um lado, a pessoa do outro. Sei lá quanto tem uma mesa. 1,5 m. Sentem. Celular. Sem celular. Refrigerante. Quer um cafezinho? Quer uma aguinha? Quer um chazinho? Não, isso não é hora para agora. Não, nem uma coquinha? Não, nem uma coquinha. Nada. Se você não demonstra seriedade no que você quer falar, se a sua postura não é séria, você precisa entender que talvez o outro não te leve a sério. Então sente. O outro lado do outro lado, desliga o celular e fala: olha, ouvi isso, eu não achei legal. Inclusive, você pode pontuar. Caso você acredite que você não vai se lembrar, escreva. Olha, essa vez, porque às vezes a gente fica guardando muito no tapete, mas tem uma hora que a gente tem que resolver. Olha, você faz isso comigo, você me trata desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito, desse jeito. Você faz isso, você fala aquilo. Eu me sinto desse jeito. E aí vira para ele ou para ele e fala assim: não dá. Eu queria saber o que você tem a dizer a respeito desse teu comportamento para que a gente possa resolver essa situação. E aí pode ser que o outro ele fique chocado e fale: não, é isso mesmo. Aí você tem que verificar quais as atitudes que você vai tomar. Né? Aí você tem que ver várias questões. Qual o tamanho da tua autoestima? Qual a coragem que você tem para, quem sabe, traçar um novo caminhar? Questões financeiras. Tem uma série de questões, mas que precisam ser verificadas. O que eu sempre digo é o seguinte: não precisa ser desse jeito. Né? Então, talvez, se você tá casado com um ogro, se você está casado com uma ogra, outro dia eu falei isso aqui, eu acho, né? Há muitos anos atrás, eu escrevi um livro, Manual do Ogro Moderno. Eu ia ficar rico, gente, eu ia ficar rico, eu ia ficar rico. Eu sou muito ogro. Para quem não sabe, eu sou muito. Não é só na minha forma de vestir, né? Eu uso bota e eu sou meio esquisito mesmo. Mas eu sou. Eu sou meio bruto, sabe? Por exemplo, barba. Qual creme de barba? Não, eu não uso creme de barba. Eu faço do jeito que dá, com água. Não, e depois você passa um creme. Não, eu não passo creme, não. Eu sou meio bruto mesmo. Eu vou contar uma história, tem tempo. Em janeiro, eu fui comprar um perfume, né? Aí em janeiro eu queria comprar um perfume, vou lá. E fui numa loja legal, e vende perfumes importados legais, bacana. Falei mais ou menos o que eu queria, a moça me mostrou lá os perfumes, e aí eu fui escolher do tipo de perfume que eu queria. Aí eu falei: gostei desse aqui. Aí eu olhei o preço. Eu olhei o preço e eu chamei a moça e falei assim: não, deixa eu te explicar, eu não quero comprar uma caixa de perfume, é só um perfume. Ela falou: não, é o preço desse. Eu falei: Fé Maria, tá bom, gostei desse, vou levar. Aí eu fui pagar o perfume. Aí tinha duas moças e um rapaz no caixa. E aí uma moça comentou com a outra: este é um perfume para um homem sofisticado. Aí o rapaz: nossa, esse perfume realmente é só para os caras tops, muito sofisticado. Aí na hora eu já pensei: eita, comprei o perfume errado. É para um homem sofisticado. O que que eu vou fazer agora com esse perfume? Não era para mim esse perfume. Esse sou eu. E às vezes você vive com uma pessoa mais bruta, mais embrutecida. Tá, mas deixa eu também falar bem de mim, né? Eu sou muito querido. Eu me acredito. Eu me acho uma pessoa muito boa. Né? Então, pronto. Algumas coisas eu sou meio bronco. Outras eu sou mais de boa. Eu me considero uma pessoa super do bem. Quem não gostou, eu lamento. Hashtag foi mal aí. Mas é o que eu acho de mim mesmo. Se eu não achar bem de mim, como é que vai ser, né? Então, eu creio que seja uma pessoa que viva no bem. Então, e às vezes você tem uma pessoa que ela foi criada de uma forma mais embrutecida e ela acha normal. Às vezes, por exemplo, um filho que foi criado por um pai extremamente violento e uma mãe extremamente submissa. E a mãe aceitava absolutamente tudo que o pai fazia. E ele entendeu que aquela forma normal de se comportar, porque a mãe aceitava. Ou seja, o pai e a mãe, os dois modelos dele,
estão vendo, ele está vendo o pai fazendo, sendo violento, se comunicando de uma forma violenta e a mãe aceitando. Então, para ele, aquilo é certo. E às vezes ele vai tratar assim a esposa dele. E aí? Então, se a esposa não chega e não fala, olha, bem-vindo ao século XXI, ou pode ser o contrário também. O esposo falando para a esposa, eu já falei aqui em uma das lives, né? Às vezes a ânima e o ânimos, tanto da mulher quanto do homem, às vezes o ânimos da mulher é muito desenvolvido, o lado masculino, e às vezes a ânimas do homem, o lado mais feminino, também é muito desenvolvido, mas exacerbado por N questões. E às vezes, então, pode haver sim uma mulher mais dominadora, um homem. Então, se a gente não conversa, pessoal, não vai dar certo. Queridos, nós precisamos aprender a nos comunicar e não se comunica gritando, brigando. E vocês já viram pessoas, porque o corpo fala. Por isso que eu falo que você tem que estar sentado. Não aponta o dedo, não haja, não trabalhe o seu corpo, não. Por isso que eu falo para não falar na hora. Espera as emoções serenarem, sente-se calmamente, mas com seriedade, com postura. Peça do outro a mesma coisa. A partir do momento que você mostrar que aquela é uma conversa muito séria, o outro vai entender que, eita, e aí talvez caia a ficha e ele fala assim, nossa, sabe que ela está certa? Sabe que ele está certo? Eu trato muito mal a minha esposa, eu trato muito mal o meu esposo. Tem razão, esse comportamento não é correto. E eu vou mudar. E aí talvez você esteja salvando o seu casamento, salvando o seu relacionamento. E qual foi a única coisa que você fez? Parou de guardar tudo debaixo do tapete ou parou de se comunicar de uma forma igualmente violenta. Porque se ela se comunica com você de uma forma violenta e você se comunica de volta de uma forma violenta, adivinha? Essa é a forma de vocês se comunicarem. Então não tem como depois você pedir que ele seja mais brando, mais manso ou que ela, porque você vem se comunicando dessa forma. Não está certo. Então vamos passar a buscarmos as relações. Claro que vai ter uma hora que talvez não tenha saída mesmo, né? Ou por falta de amor, ou por falta de respeito. Eu sempre digo isso, é amor e respeito, né? Se não tiver essas duas coisas, então se você vê que você está, para variar, eu te falando mais do que não sei o que, né? Se você vê que você está com a autoestima bem trabalhada e o outro não te trata como você gostaria, está na hora de se perguntar: peraí, qual é a forma que eu quero que me tratem? Como é a forma que eu quero que me amem? Não é? Hamed continua. Nossos patrimônios de entendimento, de compreensão e de discernimento não ocorrem por coincidências, pois poderemos ter a certeza de que nenhum aprendizado nos envolverá profundamente se não estivermos dotados de competências e habilidades propiciadoras. Vou repetir só o final. Nenhum aprendizado nos envolverá profundamente se não estivermos dotados de competência e habilidades propiciadoras. Ou seja, pode ser que você tenha essa conversa e a pessoa não entende absolutamente nada e continue agindo exatamente da mesma forma. Lembrando que mudanças de padrão de comportamento não basta a pessoa falar. Ela tem que agir. E muitas vezes, para haver uma mudança de comportamento, você vai ver que é como um gráfico de bolsa de valores. Ele ou ela, às vezes, vai te tratar bem, às vezes vai te tratar uma porcaria, às vezes vai te tratar bem, às vezes vai te tratar super mal. Mas se ele já tiver com essa consciência, nesse esforço, puxa, talvez valha um voto de confiança. Ou quem sabe outro, eu já vi vários casos. Não, eu quero salvar o nosso relacionamento, meu amor, você tem razão. Eu vou buscar ajuda. E vai buscar uma terapia. Né? Então, dê uma chance. A não ser que já esteja, esse copo já esteja tão transbordando que você foi falar, já era tarde demais. Então você foi falar e você falou, não, já agora já era, já não quero mais e pode ocorrer. Então, antes disso ocorrer, antes do copo transbordar, converse. Saiba se comunicar. A consciência da criatura, nossa, esse capítulo é muito bacana, é muito bacana. A consciência da criatura, para que seja receptiva, precisa estar munida de despertamento natural e amadurecimento psicológico. Gente, a questão da flor, despertamento natural, é na hora. Não, Jack, mas como assim? Ele tem a minha idade. Não, você não. Bem-vindo às minhas lives. Se você está falando isso, é que você nunca assistiu uma live minha. Idade biológica
cronológica e idade espiritual são duas coisas completamente diferentes. Eu já falei isso aqui. Eu, por exemplo, eu tenho 22 anos de idade, né? Qualquer um que me vê sabe. O Jack tem 22 anos, acabou de sair da adolescência agora. Eu sou praticamente um pós-púbere, mas minha idade espiritual, eu estou ainda com um ano, mais ou menos, 10, 11 meses, minha idade espiritual. E é isso, entende? Então, precisamos respeitar. E finalmente, então, terminando, visto que já estamos com 53 minutos de live, o melhor apoio que nós prestaríamos a nossos companheiros de jornada seria simplesmente esperar em silêncio e com paciência. O melhor apoio que prestaríamos a nossos companheiros de jornada seria simplesmente esperar em silêncio e com paciência. E aqui eu faço as minhas colocações, como eu já fiz aqui, quem todos já deve ter reparado que eu digo que não, que uma boa conversa também é muito bom, mas uma conversa com amorosidade. Então eu já posso ensinar uma criança de, sei lá, de 3 anos, eu não sei, eu não entendo nada de criança, eu não tenho filho, não tenho idade ainda para ter filho, pessoal. Ah, mas às vezes não adianta, é o que eu falo, não adianta eu chegar para uma criança de 2 anos e falar assim, lê aí para mim, lê aí Evangelho segundo Mateus capítulo 4 versículo 2. Sei lá se criança de 2 anos já fala, alguém me responde, eu acho que não, não sei, não entendo nada disso. E a criança vai falar assim, hã? Entendem? Então eu preciso falar de uma forma que a criança entenda. Eu preciso me fazer ser entendido. E eu não posso pedir de uma criança algo que ela ainda não tem capacidade para me dar. Como é que eu vou saber? Conversando. Então, às vezes, quando você tem essa conversa, vai cair a ficha, a pessoa vai falar: Meu Deus, meu amor, obrigado. Você está coberta de razão, você está coberto de razão. Eu te trato muito mal, estou me lembrando, é como meu pai tratava minha mãe. Eu vou procurar melhorar. Esse é o ponto, né? Tudo que existe, todos os estudos que a gente tem feito, tanto as quintas quanto as sextas, principalmente, é exatamente com essa proposta de nós enxergarmos a nós, mas também o outro. Então, talvez você esteja aqui agora e, sei lá, e seu esposo, sua esposa, seu namorado, seja lá quem for, esteja no quarto ao lado, vendo um filme de terror. E você convidou ele, nossa, vamos lá, amor, vem assistir a live do Jack. Ele vai falar assim, aquele cara. Ele vai falar assim, primeiro que ele é carioca, eu não gosto de carioca, carioca não vale nada. Segundo, ele tem tatuagem, e ele vai falar de Jesus. Não, esse cara tem alguma coisa errada com ele. Não tô dando, não vou mesmo. Vou ficar aqui vendo meu filme de terror. Tá tudo bem. Se você entende que aquele é o máximo que aquela pessoa pode te dar, tem vários caminhos a serem tomados. E eu não vou ficar apontando caminhos aqui, mas existem vários. E eu sempre falo assim: pense um pouco. Todos nós, com exceção de mim, porque eu sei quando eu vou morrer, olha que coisa absurda, mas deixa pra lá. Então, todos nós, 55 minutos, dá tempo, vamos viver para lá de 90 anos. Mais de 90 anos. Então a pergunta é muito óbvia, é muito simples. Você consegue se ver com essa pessoa na sua velhice, caminhando num pôr do sol de mãos dadas? Ou estando os dois numa espreguiçadeira à beira da praia de mãos dadas e olhando assim, poxa, quanto tempo a gente já viveu junto, né? Não que não vá haver altos e baixos, pessoal, mas tem que haver mais altos do que mais baixos, e é essa a questão. Você deve se perguntar: peraí, se ele está me dizendo que ele não vai mudar, eu estou disposto a ser tratado assim, pelo resto da minha existência? Esse é o ponto. Esse é o ponto. Então, precisamos aceitar. O outro é o outro. E é simples assim? É, queridos. É simples assim? Sim. Bem, estamos com 56 minutos de live. Como a maioria aqui já deve saber, vamos encerrar a live agora, quando completar 1 hora, 5 minutos após, que é o tempo de eu baixar o vídeo para o IGTV. 5 minutos depois nós estaremos retornando com a segunda parte da live, com aberto agora para perguntas e respostas, com os comentários abertos, né? Como eu sempre digo, para quem não for ficar para a segunda parte, de novo, pessoal, muito importante. Eu não sou guru, eu não sou oráculo, eu não sou dono da verdade, eu não sei tudo e pode ser que eu esteja falando aqui um monte de bobagem. Passe pelo crivo da razão. Pode ser que você concorde,
Pode ser que não concorde, mas busque a sua própria verdade. E, acima de tudo, se ame muito, porque nós merecemos e nós precisamos. Vamos então fazer a nossa prece de encerramento e daqui a pouco nós voltamos. A quem não for ficar para a segunda parte, gratidão imensa, gratidão profunda por estar aqui conosco. Amanhã falaremos sobre tentações afetivas. Eu não li o capítulo, mas o capítulo me parece muito sugestivo para o nosso estudo de amanhã. Vamos então à nossa prece, queridos. Mestre Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela oportunidade que aqui tivemos de angariarmos mais recursos para nos tornarmos pessoas melhores. Auxilia-nos, Mestre, a nos amarmos. Auxilia-nos, Senhor, a vencermos as nossas próprias imensas fragilidades. Auxilia-nos, Senhor, a fazermos aquilo que nós devemos fazer, que nem sempre é aquilo que nós gostaríamos. Auxilia-nos a estarmos mais vigilantes com o que pensamos, com o que assistimos, com o que ouvimos, com o que falamos e com o que fazemos. Para que assim, Senhor, na nossa vida em comum, que através de nossos atos, palavras e pensamentos, que todos que se cheguem a nós sintam a Tua presença. E em nome de Deus, nosso Pai, em Teu nome, Mestre Jesus, em nome da equipe espiritual geral que coordena todos esses trabalhos, e em nome de cada microequipe espiritual em cada um dos lares aqui envolvidos, agradecidos aos encarnados e desencarnados, aos professores e aos estudantes, nós damos desta forma, encerrada a primeira parte dos nossos estudos de hoje, rendendo graças a Deus e graças a Ti, Mestre Jesus. Que assim seja. Queridos, gratidão imensa, faltando 30 segundos, se eu não me engano, 35 segundos, gratidão imensa. E já já então nós estaremos de volta. Como não pode deixar de ser, eu desejo a cada um de vocês a paz que existe em mim. Muita paz, queridos. Muita paz.